Muito boa noite a todos, os irmãos que nos assistem pelas mídias sociais do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma grata satisfação estarmos aqui mais uma vez para este trabalho de domingo, com dois irmãos de trabalho, companheiros muito queridos, Claudir Cardoso, nosso habitué aqui neste trabalho, da Sociedade Espírita Nossa Casa de Carazinho, e hoje, mais uma vez conosco, Naira Almeida, nossa querida amiga de tantos anos de trabalho, com a qual agora eu trabalho mais proximamente, do ponto de vista físico, pelas felizes, nesse caso, circunstância da vida. Então, como em todos os trabalhos espíritas, nós sempre iniciamos por uma prece, e nesse momento convidamos a todos, então, que onde quer que cada um esteja, em seus lares, com a certeza da presença do Espírito protetor de cada um e das equipes espirituais ligadas aos nossos centros espíritas, que eles possam estar conosco e nos assistirem neste trabalho de domingo, em que estudamos, conversamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e que na noite de hoje, mais uma vez, a gente consiga bem desenvolver o tema sob inspiração da espiritualidade maior, trazendo este conteúdo de crescimento a todos os que nos assistirem em tempo real e posteriormente, e também para que as equipes espirituais nos assistam em nossos lares, de acordo com a nossa necessidade. Que Deus e Jesus estejam conosco, que assim seja. Então, irmãos, saudando a todos mais uma vez, meu nome é João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles e também da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo. Contamos hoje com a presença de Claudir Cardoso, trabalhador da Sociedade Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Naira Almeida, companheira de trabalho do Caritas de Passo Fundo, também trabalhadora da Federação Espírita da UME Carazinho e da Sociedade Espírita Chico Xavier. É isso, Nair? Esqueci de algo? Então, Não, é isso. É uma alegria muito grande estarmos neste time, e nós três também temos formado um time com alguma regularidade, né? A cada número de meses estamos juntos aí para prosseguir esse trabalho. Então, hoje, no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje, talvez, na temática que seja o coração do ensinamento de misericórdia do Evangelho, ao lado da bem-aventurança, essa passagem da mulher adúltera, que são os itens 11, 12 e 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, enfim, esses itens: não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, para darmos o pontapé inicial à nossa conversa, é interessante a gente trazer as passagens evangélicas, que não são muito extensas. A primeira ali de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Passagem do Cristo, assim, que não deixa muitas margens à dúvida, no sentido de que a gente precisa se corrigir nesse hábito do julgamento tão exacerbado nos tempos atuais, com os julgamentos via redes sociais.
E depois a passagem clássica de Jesus, esta no Evangelho de João, capítulo 8. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, ou seja, que sejam mortas por apedrejamento. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, é um ensinamento bastante claro, bastante taxativo, esquecido nesses 2 milênios, mas que coube ao Espiritismo, pelo menos certamente coube ao Espiritismo, como cabe também a várias outras linhas filosóficas que estão buscando restaurar a pureza do cristianismo, trazer este ensinamento de volta no momento em que ele é mais importante. É por aí, Nair? Boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Claudir. Uma alegria estarmos novamente juntos. Que Jesus possa nos amparar nesses momentos desafiadores. Um tema atualíssimo, porque nós somos rápidos em julgar, né? A gente olha uma cena, um quadro, e automaticamente nós emitimos um julgamento. Muitas vezes nem externamos, mas intimamente estamos com o olhar cobrador e acusador. Quando Jesus nos convida a olhar para dentro de nós, avaliar o que está dentro de nós, para depois nós podermos, e mesmo não julgar, não condenar, não criticar, não acentuar as fraquezas alheias, porque nós temos, né, amigos, muitas fraquezas internas. Então, é uma questão, assim, de piedade para com o outro e também um olhar caridoso para com as nossas imperfeições. Boa noite, Claudir. Boa noite a todas aquelas pessoas, né, João, que acompanham esta live, a última live do mês aí do Centro Espírita Joana de Ângeles. E como o João bem colocou, né, e a Nair também colocou agora, um tema muito atual. Porque falta de tolerância, falta de compreensão, falta de entendimento, de aceitar o próximo, né, como ele é uma das tônicas hoje. A Nair bem disse, né, as pessoas pensam muito nelas, e infelizmente, mas muitas só pensam nelas, né, e aí elas não entendem que, à medida que elas julgam os outros, elas também serão julgadas. Ou que nós entendemos isso, à medida que a gente julgar os outros, também seremos julgados. E cada vez que a gente julgar alguém, automaticamente a gente está se achando maior do que esse alguém, está se achando superior a esse alguém. E ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos os nossos defeitos,
as nossas qualidades, as nossas virtudes, os nossos vícios, né? Todos nós estamos numa caminhada, numa construção, e é importante que a gente reflita estes textos do Evangelho, porque nos ensinamentos do Cristo estão os ensinamentos que nós temos que seguir para sermos melhores, para vivermos melhores, para fazermos o bem, novamente, fazermos o bem. Não interessa quem for, ajudarmos, auxiliarmos, sem olhar a quem. Mas isso aí não é fácil, né? Eu acho que é uma construção que a gente vai fazer esta noite, neste texto. Este capítulo, ele é bem interessante. Na verdade, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, um livro muito bem escrito e muito bem organizado por Allan Kardec. Em todos eles, a gente tem muitos ensinamentos assim para a vida, para reflexão. O Vinícius Lousada é um querido amigo e trabalhador espírita, atualmente vice-presidente de unificação da nossa FERGS, que ele destaca que o Evangelho é um livro que tem que ser estudado, né? Tem que ser lido do começo ao fim, preferencialmente, né? Mesmo que eventualmente se possa abrir ao acaso para leituras breves, ele é um livro, como todos os livros da codificação, para ser estudado profundamente por toda a carga de conhecimento que ele traz. E, obviamente, mais adiante neste capítulo, especificamente nos últimos itens, nós vamos ter ali ensinamentos do Espírito São Luís sobre quais os momentos, enfim, e oportunidades em que nos é lícito prestar atenção no mal do próximo, né? Claro que tem casos em que isso, enfim, é necessário para nós mesmos e às vezes até para ajudar esse próximo em erro e, em algumas hipóteses raras, até para o bem comum de mais pessoas. Mas o princípio fundamental é esse, é de não julgar, né? Porque mesmo quando nós formos olhar para o mal de outra pessoa, por algum desses três motivos, ou seja, para ajudar a pessoa a dar uma dica, né? Chamar em particular, conversar, dar um toque, como se dizia lá na minha adolescência, seja para o nosso próprio crescimento, para olhar aquilo e saber, ó, isso não é legal, se eu não gosto do que ele está fazendo, eu também não devo fazer assim. Ou seja, enfim, numa hipótese rara, uma pessoa que está ali causando um perigo, né? Mas isso não é julgamento, é bem interessante, né? Isso é simplesmente um olhar em certo momento, mas o problema está no julgamento, é em nós emitirmos uma sentença condenatória, né? Nos arvorarmos na função de juiz, que é uma função que nós não temos. Juízes são algumas pessoas aqui da Terra investidas temporariamente desse cargo e por uma outorga legal de julgar outras pessoas e aplicar uma sentença. Esses são os juízes, porque no plano espiritual a gente vai aprendendo que, salvo em certas situações assim de juízes fake news, por assim dizer, que se arvoram da condição de juízes para dominar os outros lá no plano espiritual, como as obras de André Luiz ensinam, o único juiz verdadeiro é a nossa própria consciência, nem nos julga quando nós formos para o plano espiritual após a desencarnação física. É uma noção que nós temos que ter, não há julgamento. Alguém externo da gente que vá nos julgar pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer numa encarnação. Isso é um atavismo trazido por outras religiões lá do passado e que nós, como espíritas, precisamos ir nos libertando disso. Então, o grande ensinamento de Jesus é esse, ali nas palavrinhas do curto textinho de Mateus: não julgueis a fim de não seres julgados. Com a mesma medida que utilizardes para julgar o outro, será a mesma utilizada para te julgar, né?
e quem nos julgará é a nossa própria consciência desperta. E isso traz uma enorme consequência, né? Primeiro, eu me analiso, eu acho que eu estou melhor, enfim, porque lá no passado eu era aquele típico cristão muito culpado, né? Que via o cristianismo de uma forma muito cinzenta, muito distorcida, né? Aquele que só enxergava Jesus na cruz e nunca me enxergava ele no meio das pessoas, ajudando e exemplificando, né? Então, quem muito se julga, muito se culpa, muito julga o próximo e muito culpa o próximo, né? Tá sempre com aquele dedinho levantado. Esse dedo aqui levantado é um perigo, né? Então, só de nós irmos aprendendo a não fazer mais esse gesto, já é uma grande coisa. Mas é esse aprendizado, né? De que nós, enfim, precisamos aprender quando chegam para nós as informações e essa tendência maléfica do julgamento a gente tem em muitas e muitas ocasiões, seja de alguma notícia que chega pelas redes sociais, e isso hoje está muito comum, né? Divulgação de notícias curtas, assim, normalmente recortes distorcidos que trazem críticas, né? Isso já gera um estado interior desequilibrado de julgamento. Isso tem acontecido muito. Precisamos ter uma noção disso no nosso próprio uso das redes sociais, como em situações prosaicas, né? Como nós julgamos dentro da família, na convivência, julgamos os nossos familiares, como na roda de chimarrão, quando chega ali uma fofoquinha, né? Hoje mesmo nós estávamos estudando, né, Nair, sobre as mensagens ali que tem que ser analisadas pelo conteúdo, né? E tinha uma categoria de mensagens irônicas, né? Era esse o termo. E depois eu fui ver que num conto que eu fiz ali, lembrando um fato lá do passado, eu acabei sendo um espírito desses, que trouxe uma mensagem, né, não séria, num momento sério. Então, a gente tem que estar sempre se policiando, né? Exatamente, João e Claudir. O título do capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque quando nós julgamos, nós emitimos um juízo de valor. E esse juízo de valor condenatório está dentro de nós. Porque eu só condeno no outro aquilo que eu reconheço em mim. Isso Joana de Ângeles nos traz. Então, quanto mais severo eu for com meu semelhante, mais eu tenho necessidade que o meu semelhante seja misericordioso comigo. Porque eu sou essa pessoa aqui. Eu acuso o outro. Por que eu acuso o outro? Não é que eu veja o outro, mas o outro muitas vezes é um espelho para mim. Estou me vendo, estou me espelhando. Então nós temos que desenvolver a misericórdia. Não significa, né, amigos, que nós não enxerguemos o que o outro está fazendo. Porque Jesus viu, sabia que a mulher era uma mulher adúltera. Ele não a condenou. Ele foi misericordioso com ela. Na verdade, a intenção dos escribas e fariseus não era condenar a mulher. Eles tinham uma intenção por trás daquele julgamento. E muitas vezes nós temos uma intenção por trás do nosso juízo de valor. Então, eles queriam pegar Jesus numa falha, que Jesus contrariasse a lei mosaica. Lembrando que muitas vezes ele falou que Moisés foi rigoroso na sua lei devido à dureza dos corações dos homens e das mulheres daquela época. Mas Jesus vem trazer um novo vigor e uma suavidade na vida das criaturas. E a gente julga, às vezes a gente não fala. Tu vê uma cena na rua
E você mesmo faz um julgamento interno. Nunca a gente pensa no bem, a gente enxerga o mal. Por que a gente enxerga o mal, amigos? Porque o mal ainda está em nós, né? Então, esse é um convite que Jesus faz de suavidade. O mal estava dentro dos corações daqueles homens. E segundo Amélia Rodrigues, quando ele abaixa na areia e começa a escrever com o dedo na areia, segundo ela, ele estava chamando aquela multidão que condenavam de ladrões, de mentirosos, de traidores, colocando todas as mazelas. Por que eles foram se retirando? Porque eles perceberam que Jesus os conhecia. Ele deu uma grande lição ali, sem ser ofensivo, né? Sem ser agressivo, deixou o livre-arbítrio da escolha de cada um. Tocou a consciência de cada criatura. E quando nós olhamos aqui, nós nos reconhecemos. O que é ser adúltero? Não é só trair o marido ou a esposa. É adulterar uma nota. É a gente querer dar um jeitinho nas coisas que não deve ser. E daí nós criticamos e condenamos. Mas a gente também, quando vê, está fazendo a mesma coisa, não é verdade? É verdade. Claudir, é verdade? Com certeza, né? Hoje a gente tem muito em voga isso, né? As pessoas falam uma coisa, mas fazem outra, né? Infelizmente. Eu acho que tudo está no Evangelho. Se nós seguíssemos mais o Evangelho, se nós seguíssemos mais os ensinamentos do Cristo, né? Como tu mesmo falaste ali, né? Se nós estudássemos mais, seria muito diferente a nossa vida, a nossa conduta, a nossa caminhada. Mas geralmente a gente quer que as coisas sejam como nós queremos. A gente se acha autossuficiente, muitas vezes se acha o suprassumo de tudo e que nós estamos certos e que as coisas têm que ser de acordo com aquilo que a gente acha e que aquilo que a gente quer. E aí é que a gente se dá mal, porque na verdade nós temos que entender que tudo é de acordo com a vontade de Deus. E nós temos que seguir a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? São os ensinamentos do Cristo. É a caridade, é o perdão, é a tolerância, é a compreensão, né? A questão do julgamento é uma questão de perdoar, né? Perdoar as pessoas, compreender as pessoas, entender as pessoas. Se a gente compreende, se a gente tolera, a gente não vai julgar. A gente não vai fazer mau juízo das pessoas. A gente só faz um mau juízo das pessoas quando a gente não tem a tolerância, quando a gente não tem a compreensão, quando a gente não tem o verdadeiro perdão, quando a gente não tem dentro de nós, do nosso coração, esses sentimentos. Quando a gente fala que é cristão, fala que é espírita, mas não age, não vive aquilo. Então, mais uma vez, eu acredito que as nossas lives são importantes, porque, mais uma vez, o Evangelho está nos convidando a agir, não só a falar, principalmente nesta época de transição planetária, principalmente nesses momentos tão conturbados, né? A agir, realmente agir, a colocar em prática a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus, a não fazermos aos outros aquilo que a gente não quer que os outros façam para nós, né? Ou seja, não julgar, né? Porque toda vez que a gente julga alguém, como eu disse a Nair, é porque nós temos aquele defeito, nós temos aquela falha dentro de nós, então a gente está vendo no outro é como se fosse um espelho, né? Então a gente está vendo no outro aquilo que a gente tem. E nós não somos perfeitos, mas estamos numa construção.
E é muito importante que a gente pare, reflita, faça uma análise de como está essa construção. Como eu estou me construindo no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, na minha fé em Deus, na minha caminhada. E aí a gente vai ver que temos que agir. E conversando com vocês, a gente recorda de uma série de uma internet maravilhosa, né? Feita por companheiros próximos da gente aí, do Centro Espírita Leon Denis, de Porto Alegre, e que é uma série online, aos domingos à noite, estudando obras de André Luiz. E recentemente o Felipe Mascarenhas, que é um amigo muito querido, encerrou esse trabalho sobre o livro Sexo e Destino, de André Luiz, que é um livro, enfim, que trata uma série de fatos verídicos ali, mas trazidos de uma forma romanceada por André Luiz, até para não expor os verdadeiros personagens, né? Fatos assim que seriam muito típicos de julgamento, fatos mais agudos assim do julgamento social, de traições extraconjugais, enfim, e toda uma série de fatos envolvendo não somente a sexualidade em si, né? Apesar de André Luiz, nos anos 60, nesse livro, ter trazido assim conceitos que só seriam trabalhados melhor muitas décadas depois, né? Mas, enfim, envolvendo a afetividade, muitos fatos de falência moral e também todo o trabalho da espiritualidade para recompor esses personagens caídos, por assim dizer. E no prefácio do livro, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel, é bem interessante, ele traz justamente a passagem da mulher adúltera para demonstrar que tudo aquilo que seria narrado jamais deveria ser objeto de julgamento, né? Que sempre o olhar deveria ser o olhar do Cristo que levantou aquela mulher pecadora naquele momento, né? Reconhecendo, enfim, o direito dela de se reconstruir como ser humano. Então, eu me recordo disso agora, é uma pena que eu não tenha em mãos esse lindo prefácio de Sexo e Destino, a forma como Emmanuel trabalha essa nossa necessidade de olhar os fatos para até para o nosso crescimento. É por isso que tudo aquilo foi colocado naquele livro, né? Não foi por outro motivo senão o crescimento da humanidade diante de fatos negativos praticados por aquelas personagens, né? E é o Sermos que misericordiosos, né? Sermos misericordiosos, compreensivos. exatamente, né? E é o que Kardec diz aqui, comentando essas duas passagens evangélicas, em apenas 3 curtos parágrafos, de uma precisão assim cirúrgica, né? De cirurgia robótica, né? Ele diz assim: o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Veja, 2 coisas muito diferentes, né? E Não tem... atualíssima, né, João? Oi? Atualíssima. Atualíssima. Atualíssima, né? Não tem desculpa nunca esse último propósito, ou seja, o de desacreditar, difamar alguma pessoa. Porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro, reprimir o mal, né, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, é o objetivo de Sexo e Destino, de André Luiz. Mostra muitos atos negativos para o nosso aprendizado, para o aprendizado da humanidade, que é a destinatária,
enfim, de toda a série Nosso Lar, enfim, de toda a literatura espírita, né? Mas também mostra o bem, né? Aquele livro não é só um vale de lágrimas, mas é muito lindo no trabalho da espiritualidade para erguer aqueles espíritos como Jesus fez com a mulher adúltera e como deve ter feito com o homem adúltero, porque afinal ninguém comete adultério sozinho, né? E o fato de só da mulher ter sido retratada, acredito eu, é ligado, enfim, à mentalidade daquela época, né? Ainda muito machista, né? Muito misógina e tudo mais. Né? O que vocês têm a dizer sobre essas palavras de Kardec? Eu acho que a pessoa, nós, eu digo assim, nós que somos cristãos, temos que ter em mente a verdadeira caridade, né? Ajudar a levantar a outra pessoa, ajudar ela a se reencontrar. Se a gente julga, se a gente condena, nós não estamos realizando a caridade, não estamos ajudando aquela outra pessoa. E se a gente estivesse no lugar dela, a gente também não gostaria que acontecesse o mesmo conosco. Como tu mesmo colocou, né? Se a gente se analisar 20 anos atrás, 30 anos atrás, será que nós tínhamos essa mesma mentalidade? Será que nós tínhamos esses mesmos pensamentos, a mesma conduta que a gente tem hoje, né? Então a gente foi se construindo e a gente, como diz a Nair, nós estamos nos construindo ainda. E essa construção são várias e várias vidas, várias e várias encarnações. Mas para isso é necessário que a gente receba ajuda, receba auxílio, né? E essa ajuda, esse auxílio, ela vem do nosso parente, do nosso familiar, do nosso amigo, da família, né? Cada vez que a gente cometeu um erro, um equívoco, alguma coisa, já pensou? Vão nos crucificar, vão nos condenar, vão nos virar as costas. Se não houvesse a indulgência, não houvesse a compreensão, o perdão, a tolerância, o mundo seria essa guerra que a gente vê aí fora, né? As famílias estariam em guerra, nós estaríamos em guerra e a gente não iria evoluir. Então, se a gente comete um ato, uma atitude que não foi lá grandes coisas, né? O importante é que se a gente foi perdoado, se a gente foi compreendido, a gente para, repensa naquilo que fez e a gente cresce. Ocorre um crescimento, né, moral, mental, material, porque daí tu repensa, opa, né, eu fiz isso, isso e isso, né, as pessoas me compreenderam, tal e coisa. Agora, se te criticam, se te condenam, né, é por isso que a gente tem aí, tu que é jurídico, né, promotor público, por que as cadeias estão cheias? Né, os presídios estão cheios. Às vezes, alguns crimes, alguns atos tão pequenos, tão irrisórios, né, que acontecem e que levam a uma condenação de uma pessoa, em vez de levar ela a uma correção, né, João Paulo? Se houvesse a correção, aquela pessoa poderia parar, analisar e poderia até se melhorar. Mas daí não, condenam, né? Não tem compreensão, não tem essa indulgência, essa tolerância que Jesus nos ensinou, né? Não sei se é por aí o caminho, né? Para melhorar as pessoas, a gente tem que aprender a ajudar as pessoas, a puxar as pessoas, enfim, sermos realmente companheiros. E é Eu por isso que eu e a perdão, Nair fazemos parte de um trabalho voluntário maravilhoso que existe aqui no Passo Fundo, que é a APAC, né? Associação de Proteção e Amparo ao Criminoso, como um método baseado no amor e na ressocialização. E foi, inclusive, um dos nossos, né? Que é mais evangélico, enfim, mas teve uma vez que eu, há pouco tempo, não faz muitas semanas que eu estava trabalhando com eles
não sei por que razão, justamente essa passagem da mulher adúltera. E um deles me olhou e disse: Bah, tu sabe o que que eu acho que Jesus estava escrevendo? Os pecados de todos aqueles que estavam lá. Ou seja, no outro pensamento Conhecia um por íntimo, um. ele chegou na conclusão de Amélia Rodrigues, né? Que interessante. Uhum, que interessante. E assim, ó, é importante que a gente esclareça que a gente não é conivente com o equívoco, com o erro, com o crime. Não somos coniventes. Nós queremos ter um olhar de empatia e de compaixão para reerguer aquela criatura. Porque aqui Jesus não condena, ele sabia, ele não foi conivente com o seu equívoco, mas ele reergueu aquela criatura para ela se estruturar e ter uma possibilidade de fazer uma mudança na sua vida. Porque o simples gesto de condenar e atirar lá num calabouço não mudaria em nada, só agravaria mais. Então, nós precisamos aprender a ter misericórdia. Quando eu escuto o relato, eu não gosto de assistir noticiários violentos, nem assisto TV, eu nem tenho TV. Tenho o aparelho, mas não tenho nenhum canal ligado, né? Então, eu não assisto TV, realmente, devido ao tempo, não que eu não goste. Mas quando a gente escuta uma notícia e que a gente ouve o que a sociedade gostaria de fazer com aquela criatura, eu penso, Senhor, tende misericórdia. Eu tenho um olhar de compaixão, não é de conivente, porque Jesus foi claro e preciso quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque nós somos espíritas, somos reencarnacionistas. Nós sabemos que todos os espinhos que nós plantamos no nosso caminho, nós trilharemos aquele caminho. Então, quando nós temos um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, nós já estamos tirando um pouco dos espinhos do caminho que nós vamos trilhar. Eu acho que é um olhar, uma via de duas mãos, né? Eu vou reflorindo o caminho, eu vou voltar por aquele caminho. Eu vou criando os espinhos, plantando os espinhos, eu voltarei talvez de pés descalços naqueles espinhos. Então é essa misericórdia que Jesus nos convida. E para nós irmos terminando, né? Porque o tempo passa muito rápido, né? Eu estava dando uma olhada que muito menos Allan Kardec, né? Longe dele pugnar também por uma cegueira quanto ao mal e por uma impunidade, não é isso, né? Ele traz aqui no seu último parágrafo, quando encerra os comentários, né? Ele diz assim: não é possível que Jesus haja proibido que se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão, né? Ou seja, tanto que Jesus no finalzinho diz para a mulher, né? Também não te condeno, vá, mas não tornes a pecar. Ou seja, ele não concordou, né? Com o ato equivocado, da qual ela tinha 50% da responsabilidade, os outros 50% foram do homem adúltero, né? Do qual, enfim, os evangelhos não nos contam nem detalhes e nem a identidade. E Então, quem era nosso o espírito tempo. daquela Oi? mulher? Oi? Quem era o espírito daquela mulher que estava sendo julgada? Quem era ela? Também não sabemos. Né? Dizem que era Maria de Madalena, que se tornou depois uma fiel seguidora do Cristo.
Inclusive, dizem até que ela foi uma dos apóstolos de Cristo. Sim, Então, ali ele reergueu ela. Veja bem, ele reergueu, ele fez ela enxergar o caminho que ela estava trilhando e deu a ela uma nova possibilidade, né? com certeza. Meus irmãos, passou o nosso tempo, passa muito rápido, né? Nessas conversas que fluem boas e bem, né? Então, eu vou, nesse momento, me despedir aí dos queridos companheiros de mesa virtual aí, Claudir e Nair, né? E também me despedir de todos os que se ligaram a esse nosso trabalho mais uma vez aí. Gratidão, aos que assistem ao vivo e os que assistirão novamente, porque os materiais da Joana de Ângeles ficam disponíveis no Facebook e no YouTube. Então, eu me despeço, passo para o Claudir e depois a Nair se despede e faz a nossa prece, pode ser? Claudir. Ok? Muito bem, então, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, de sermos úteis, de podermos levar essas reflexões do Evangelho. Eu só queria ressaltar um áudio hoje que eu estava vendo do Haroldo Dutra Dias na internet, no YouTube, onde ele falava num podcast, numa live, sobre a caridade. E o Haroldo falava, né, que a verdadeira caridade é aquela que nós temos no Evangelho. Ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja, ela não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, ela não se enche de orgulho, ela não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa nenhuma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ou seja, a verdadeira caridade, o verdadeiro amor são para aquelas pessoas que fazem tudo isso, que não são invejosas, que não temem, que auxiliam, que ajudam, que fazem o bem, né? Que perdoam, que têm compreensão, que têm tolerância, e nós estamos nesse caminho. Porque a verdadeira caridade é o amor de Deus, é as leis de Deus. E nessa transição planetária, as pessoas perguntam quando que vai começar a transição planetária? Quando que vai começar a acontecer os eventos? Gente, a transição planetária, ela está dentro de nós. Nós nos reformando, nós nos melhorando internamente, estamos realizando a transição planetária, estamos aumentando nossa vibração ou não. A transição planetária, ela começa em nós. Então, nós temos que começar a melhorar, temos que começar a realmente seguir os ensinamentos do Cristo e praticar os ensinamentos do Cristo, praticarmos a verdadeira caridade, sermos bons, sermos mansos, não julgar, fazermos tudo aquilo que Jesus traz no Evangelho. Então, gostaria de deixar uma boa noite a todos e que essas reflexões sirvam cada vez mais para o nosso crescimento e para a nossa melhora pessoal. Então, amigos queridos, João Paulo, Claudir, uma honra ter estado com vocês. O senhor Jason de Camargo, que foi presidente da FERGS, que hoje está velhinho, adoentado, ele nos falava que o Evangelho é o manual da felicidade. Então, nesse momento, eu convido a todos nós que estamos reunidos nesse virtual, mas ligado pelas ondas do amor que promana de Deus, nosso Pai, para pedirmos a misericórdia para toda a humanidade da qual nós fazemos parte, para que cada lar que essa nossa fala adentrar possa receber a iluminação, o amparo, o fortalecimento nas necessidades de cada um nesses dias desafiadores que nós estamos vivendo.
Jesus, meus amigos. Jesus é o farol que ilumina os nossos caminhos. Jesus é o nosso guia e modelo, o médico de nossas almas, o psicoterapeuta que todos nós necessitamos. Então, na hora da dor, do sofrimento, busquemos Jesus, tragamos Jesus para dentro do nosso lar, mas principalmente para dentro do nosso coração. Agradecidos pela vida, pela oportunidade de crescimento, por estarmos aqui com os amigos. Gratidão a Deus, ao Mestre Jesus e aos mentores espirituais de cada casa aqui representada. Uma boa noite a todos e um grande abraço fraternal.